Então, nós vamos dar início agora ao segundo painel, também composto por pessoas de primeira qualidade. E, então, eu chamo o Dr. André von Zuben, daí eu apresento no início da fala de cada um. O Bruno Brandão Fischer, José Antônio de Godoy, José Rubens, o Luciel Henrique de Oliveira, Lucia Mercadante de Castro e Wanda Hoffmann. Olha, não é uma questão de gênero, como todo mundo está sabendo, mas a representante... Ah, não! Eu ia dar a palavra para a professora Wanda. Vou passar então a palavra a ela. Ela é uma amiga, colaboradora já de algum tempo aqui conosco e atualmente é a reitora da Universidade Federal de São Carlos. Eu agradeço a sua presença e acho que é melhor esse microfone. Passar a palavra a ela. Ah, sim, está faltando mais um aspecto. Então, esse painel está sendo solicitado aos participantes que respondam duas perguntas. A primeira é: qual é a importância dos ecossistemas de negócio para os empreendimentos de pequeno porte e para o desenvolvimento regional, e, em segundo, o que deve ser feito para a gente conseguir fazer isso. Tá? Então, professora Wanda Hoffmann. Bom dia a todos. Agradeço aí o Marco pelo convite. Cumprimento a todos os participantes. E foi uma surpresa e importante estar aqui com todos, diversos atores, né, que atuam em ecossistemas e que, como o Marco coloca, realmente o ecossistema, ele apresenta um ambiente sustentável. E eu, como professora, fiz minha lição de casa, estou com a resposta aqui, uma parte teórica, e depois compartilhar algumas coisas que nós fazemos em São Carlos, fazemos na Universidade Federal de São Carlos. Aqui estão presentes 3 doutorandos que atuam no meu grupo de pesquisa e mais 2 mestrandas lá atrás, as 2. E, como o professor Marco disse, eu tenho uma atuação multidisciplinar. Sou acadêmica, professora titular, mas também sou reitora. A gente faz as diversas coisas. Mas voltando aqui ao ecossistema. Como foi colocado, um ecossistema ele é composto por todos esses agentes, né? Universidades, pessoas que realmente desenvolvem pesquisas, empresas empreendedoras, inovadoras. Também precisamos ter aí a questão governamental, né? Nós precisamos ter aí os fundos de investimento para isso, nós precisamos ter políticas, precisamos ter incentivos. E como foi colocado aqui, um dado importante, colocado aqui pela fonte Sebrae, né, que 52% dos empregos do setor privado vem do pequeno porte, das empresas. E isso faz com que nós podemos já verificar um impacto positivo dos ecossistemas de negócios, né? E a gente pode pensar em exemplos que a gente tem no exterior. Um clássico é do Vale do Silício, mas tem outros nos Estados Unidos, que é o de Los Angeles, Nova York, Boston, Chicago. Temos também Tel Aviv, Israel. Temos em Londres, na Inglaterra, Toronto, Vancouver, no Canadá, e outros
países, na França, em Sydney, na Austrália. Claro, esses exemplos são importantes. São exemplos importantes, mas que são diferentes do Brasil. E nós precisamos realmente, no Brasil, usá-los como insights, mas com certeza buscar nossas especificidades. Então, o fortalecimento desses ecossistemas são muito importantes. E, nesse sentido, eu falo agora sobre São Carlos, que tem uma quantidade de micro, pequenas empresas, tem spin-offs, tem startups, eles surgem todos os anos. Só que tem um ambiente propício a isso. Tem a Universidade Federal de São Carlos, tem a USP com 2 campi, tem também o Instituto Federal, tem o Centro Universitário Paulista, o UNICEP, tem também parques tecnológicos, o Science Park, o Parque Tec, o Parque Ecodama, tem o Centro Empresarial de Alta Tecnologia SEAT, tem o Centro de Inovação e Tecnologia de São Carlos CIEST, tem incubadores de empresa, que é o Centro de Desenvolvimento de Indústrias Nascente Cedim, tem o Instituto Inova, tem 2 Embrapas, a Embrapa Instrumentação e a Embrapa Pecuária Sudeste, tem a Secretaria de Ciência e Tecnologia, que inclusive o secretário é o professor Tundiz, que foi presidente do CNPq, um grande pesquisador e que está ajudando o município. Então, tem um ambiente favorável. Criou-se agora um espaço compartilhado de inovação chamado Novo Lab. Era uma antiga fábrica de tecido que no século passado, né, tinha sucesso, mas que infelizmente não conseguiu competir, principalmente com a China, etc. Então, essa fábrica enorme, do lado de uma antiga estação de ferro, lá está propiciando um ambiente de várias startups, de vários empreendedores individuais. É um ambiente que surge a partir das universidades. E também, falando muito rapidamente, nós temos exemplos no Brasil, além deste que eu coloco, né, de São Carlos, que é considerada a cidade, né, o município, com o maior número de doutores por habitantes da América do Sul. Um habitante para cada 100, um doutor para cada 100 habitantes. É um marco importante. E também eu tenho um dado antigo aqui, não consegui atualizar, por mais que a gente consiga usar o celular. Tem um dado aqui de 2012, 13, 15 patentes por 100 mil habitantes. E a média do Brasil é 3 por 100 mil habitantes. Eu acho que esse número já até aumentou um pouquinho. Então, esse ambiente incentiva, né, a educação e a aprendizagem, a pesquisa e a inovação. Mas, claro, né, como São Carlos tem Campinas, o estado de São Paulo tem muitos. Mas se nós pensarmos, por exemplo, no sul, Santa Catarina, tem muitos ecossistemas. E no Nordeste, que a gente pensa, não, nós temos um exemplo muito bom, conduzido pela Universidade Federal do Pernambuco, que é o Portal Digital. Pessoas que saíram da universidade e que formam esse ecossistema de inovação, né? E que mudou e está mudando a situação de Recife e de Pernambuco. Exemplo também na Federal do Rio Grande do Norte, que lá eles têm o Instituto Metrópole Digital, em Natal, conduzido também esse parque, né, um parque tecnológico pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Assim, e eu vou falar muito rápido, eu já estou esgotado aqui, é importante o papel das universidades nesse processo. E as universidades estão dispostas a isso. E nesse sentido é que apoiar, ajudar, viabilizar este ambiente, né, esse ecossistema de inovação para as empresas, e principalmente para os primeiros portes, é uma das missões da universidade. Que a missão da universidade é formar pessoas, é gerar conhecimentos, mas principalmente transformar a sociedade. E, nesses casos citados, é importante que fique, né, reitero a importância desses ecossistemas, justamente para impulsionar a economia local, gerando com isso empregos, inovação, novas empresas, possibilitando aí melhores condições e mudar a realidade
de muitas regiões. É isso. Agora, o professor Messias Mercadante de Castro, que é o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia de Jundiaí. Muito grato pela sua presença. Um prazer muito grande. Bom dia a todos, parabéns pelo evento. Eu vou sair da micro para a macroeconomia. Vou falar um pouco dos desafios que nós temos pela frente. O Brasil é um país que vem de uma crise muito grande, de 2015 até agora, não saímos da crise. O setor público não tem recurso para investir. Em 2018, investimento em pesquisa e desenvolvimento foi 0,64% do poder público em relação ao PIB e 0,64% do setor privado. Nós temos 33 milhões de micros e pequenas empresas, 8 milhões de microempreendedores individuais. Na crise, 2015 a 2017, 3 milhões e meio de empresas desapareceram. O Brasil é um país inóspito para os negócios. Não obstante, em função disso, não obstante tudo isso, o Brasil entrou retardatariamente no empreendedorismo e na inovação. Mas o Brasil é um país muito voluntarioso, muito criativo, né? E essa questão aí do empreendedorismo, existe uma grande dificuldade à frente. Como conectar as micros e as pequenas empresas com as grandes empresas? O capital intelectual é de fundamental importância, professor, transformado em conhecimento que produza bens e serviços que sejam úteis e por isso vão agregar valor para a sociedade. Então o Brasil está evoluindo muito, né? As startups estão se multiplicando nesse ambiente de ecossistemas de negócios, como a professora Wanda colocou com muita propriedade, universidades, empresas, poder público, mas nós precisamos quebrar esse gargalo que estrangula a atividade econômica. Como conectar empresas criativas, micros e pequenas empresas? Como conectar startups que criam coisas fantásticas no mundo dos negócios, né? O que se percebe hoje é que as grandes organizações estão constituindo centros de pesquisas para que desenvolvam novos produtos muito além daquilo que elas já fazem hoje, né? Que o mundo realmente está se recriando do ponto de vista a partir das startups. Mas eu disse um dia desse que em 1776, Thomas Paine, no artigo nos Estados Unidos, ele já colocou lá que a inovação, que a criatividade, o avanço tecnológico faria com que o mundo estivesse na iminência de um mundo novo. E a partir daí os Estados Unidos inovou, criou e se tornou um país do novo e avançou tecnologicamente. Por volta de 1850, Schumpeter escreveu que as economias progridem com a inovação e decaem na ausência delas. O Brasil fica aí titubeante, faz 40 anos que a economia brasileira cresce pifiamente, num processo intercadente, quando cresce decai novamente, e nos últimos 25 anos a renda per capita do Brasil cresceu em torno de 1% ao ano. Muito aquém da Colômbia, do Peru, do Chile, aqui na nossa região. Então, quer dizer, o Brasil cria dificuldades para a evolução das empresas. A grande realidade, o crédito é escasso, os juros são altos. O crédito é muito seletivo. Então, quantas empresas inovadoras, criativas, com produtos que são úteis para a sociedade, elas perecem por quê? Porque nascem sem o capital de giro que o Tiago do Sebrae colocou, são empresas que não têm capital de giro e não têm o apoio. Então, quer dizer, esse é o grande desafio. Como conectar empresas criativas, que criam coisas úteis para a sociedade, para o presente e para o futuro, como conectá-las com a realidade da economia brasileira, que é um lado muito perverso. Porque no momento que as empresas brasileiras, de qualquer nível, estão lutando pela sobrevivência, o olhar da solidariedade,
o olhar da interdependência e complementariedade fica aquém desse processo. Então, salve-se quem puder. É uma economia extremamente perversa, há uma preocupação muito grande, e nesse contexto estão as empresas nascentes de tecnologia, fundamentais para qualquer país do mundo, fundamentais para as economias maduras, detentoras de alto nível de tecnologia, de poupança, avançadas, e para elas é de fundamental importância. Muito mais importante para a economia, que está encaminhando um processo de desenvolvimento econômico, mas que patina. Patina porque tem uma configuração totalmente desestruturada do ponto de vista político. Não existe país do mundo que tem 35 partidos políticos. As decisões são de ordem corporativas, fisiológicas. E o Brasil? O Brasil é um detalhe. E a sociedade brasileira? Esse é um outro detalhe. Como é que fica a sociedade? Como é que ficam as empresas que estão aqui empreendendo? Quantas vão fechar em 2019? Eu disse isso ao governo sexta-feira. Se daqui a 90 dias não tiver medidas econômicas efetivas para o país, quantos desempregos vão se ampliar nesses próximos 90 dias se nada acontecer? Então, essa reflexão que eu quero fazer é de fundamental importância. O Brasil é criativo, há uma multiplicidade de startups surgindo que precisa do apoio do poder público, com as incubadoras tecnológicas, com o ambiente de coworking, né? Como temos feito em Jundiaí com a Mariana Severo, meetups, né? Cafés tecnológicos, coordenado pelo Edivar, daqui do núcleo Softex. Ou seja, precisamos, André, como você tem feito aqui em Campinas, estamos fazendo em Jundiaí, com apoio do SEBRAE e tudo mais, a gente tem essa conexão tão fundamental para atravessar essa página tão deprimente da economia brasileira. Professor Messias, o senhor trouxe uns aspectos muito interessantes, e um deles, o senhor me lembrou de um projeto que eu participei com o SEBRAE, na época que o Nilson e o Thiago ainda jogavam futebol na rua, tá? Que era trabalhar com a cadeia de fornecedores das empresas automobilísticas, que é um modelo também que se trabalha no Japão, né, das empresas satélites. Então tem uma grande corporação que ao redor dela de diversas empresas, e ela serve como uma locomotiva. É uma aplicação do conceito de ecossistema. Agora passar a palavra ao professor Lucel Henrique de Oliveira. O senhor Lucel é um colaborador nosso de longa data, inclusive fez o pós-doutorado dele aqui conosco, no CTI, é professor da Fundação Getúlio Vargas, do mestrado da Unify e da PUC Minas, no campus de Poços de Caldas. Então, agradeço a presença, professor. Obrigado, agradeço muito o convite, é um prazer para mim estar aqui de novo, discutindo assuntos tão importantes assim. Eu vou tentar responder a essa primeira questão, né, qual a importância dos ecossistemas para as micro e pequenas empresas, para o desenvolvimento socioeconômico regional. É muito oportuno essa discussão, que remete a um trabalho que eu venho fazendo de longa data no grupo de pesquisa, tanto em São Paulo, na FGV, quanto em Poços de Caldas. Nós temos estudado bastante essa questão dos ecossistemas organizacionais e redes de empresas, mais propriamente ditos os clusters, ou arranjos produtivos locais, como é a denominação que o SEBRAE utilizou. Nós temos estudado os exemplos de sucesso e também de fracasso, que também existem. E eu queria discutir um pouco essa questão, como foi proposto aqui, dos benefícios para a região e, em alguns casos, bem-sucedidos. É muito interessante a gente ver que um ponto-chave para um arranjo produtivo local é ter uma vocação natural, né? Eu já vi situações onde se tentou implantar na marra e não funciona. A ideia, antes de mais nada, o conceito de um APL
É um conjunto de empresas de um mesmo segmento produtivo, localizados em uma mesma região, tem essa questão do território, né? Trabalhando de forma cooperada e em sinergia. Então é muito interessante ver como que há um tremendo desenvolvimento, troca de experiência, complementaridade, desenvolvimento de fornecedores. Geralmente tem uma tremenda cooperação técnica e o papel das universidades, centros de pesquisa junto é fundamental, fortalecendo a cadeia produtiva e tendo um aprendizado coletivo muito grande. Logicamente, a questão do crédito tem que estar junto, a gente vê exemplos de sucesso onde tem bancos cooperativos também, Bancob, Cicobi, que estão juntos dando esse apoio. Nós nos pautamos na análise, existe o termo de referência do SEBRAE para a APS, que já é bem antigo já, e que coloca que para que se configure um arranjo produtivo local, a gente deve ter o mínimo de 20 empresas, qualquer tamanho, qualquer porte, do mesmo segmento, e que tenha no conjunto um total de pelo menos 100 funcionários. Uma vez atendido essa característica, é possível que a prefeitura do município solicite para o governo do estado o reconhecimento como um APL. E o fato de ter esse reconhecimento traz vantagens fiscais, tributárias, facilita acesso a crédito e há esse vínculo, uma articulação muito grande, uma interação entre empresários, governo, sociedade, enfim, é um ganho muito interessante em termos de desenvolvimento de novas possibilidades, oportunidades e tecnologias. Rapidamente eu gostaria de citar alguns APLs que eu participei de estudos, alguns já muito desenvolvidos e outros em fases mais iniciais. Posso citar, antes de mais nada, um que já é bastante conhecido, é o de Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas, chamado Vale da Eletrônica, onde a gente tem empresas de base tecnológica, principalmente da área de hardware. Né? Foi lá, por exemplo, que foi desenvolvida e foi construída, e ainda é fabricada as urnas eletrônicas, que nós utilizamos e até exportamos. Uma cidade pequena, com a maioria da população vivendo em torno de hardware, de produtos eletrônicos. Eu posso citar também uma outra cidade que é muito interessante, uma cidadezinha muito pequena no sul de Minas também, são 12 mil habitantes, que é Juruáia. Juruáia hoje é o terceiro maior polo de lingerie desse país. Cerca de 450 empresas de confecção de lingerie que já estão exportando. Né? Então, algo que começou também meio por acaso, mas que correspondeu a uma vocação fantástica que tinha na região. Também, aqui próximo, eu tenho acompanhado o esforço grande de Limeira, que já se tornou um APL na área de semijoias, né, ou bijuterias, tem um incentivo muito grande, uma quantidade enorme de empresas que vão se agregando, e aí a gente vê toda a cadeia produtiva se organizando em função disso, desde a formação de mão de obra de novos fornecedores, de canais de distribuição, de canais de inovação, atraindo instituições de pesquisa, de desenvolvimento, né? Me surpreendeu muito, por exemplo, numa última visita a Juruáia, onde eu conheci várias situações de filhas dos empresários pequenos que estavam voltando de faculdades em São Paulo, onde foram fazer cursos de moda e agora estavam desenvolvendo os seus próprios modelos de uma situação bastante diferente. Então isso traz um ganho para toda a comunidade. E uma última cidade também que é muito interessante, que a gente fez um trabalho, é Apucarana, no Paraná, não sei se é bastante conhecido, ela é considerada a capital nacional do boné. A gente nem imagina uma cidade inteira vivendo em função de boné. Tem uma quantidade absurda de fábricas, e aí toda a cadeia produtiva, desde do boné em si, os bordadores, silk screen, passadores de boné, exportam bonés,
de todos os tipos, desde um boné esportivo, um boné de grife, um boné promocional, até bonés profissionais para polícia militar, por exemplo. É a maior fabricação de boné do país, e é interessantíssimo ver uma cidade inteira voltada para um produto e para toda a cadeia. Isso facilita muito, inclusive a colaboração. É super comum, por exemplo, uma empresa que cresce e tem o seu maquinário obsoleto, mas ainda funcionando, repassar esse maquinário para ex-funcionários que montam outra empresa. Não como concorrente, porque esse é o ponto mais importante de uma PL. As empresas não se veem como concorrentes, são parceiros. O concorrente está lá fora, é a China, é outros, e eles estão se fortalecendo. Então são experiências fantásticas que poderiam ser muito mais desenvolvidas nesse país. Obrigado. Agradeço também a presença do José Rubens Júnior, que é cofundador e sócio da Venture Hub. Obrigado, eu que agradeço. Aí o setor empresarial. Exato, hoje eu sou a ovelha negra aqui do painel. Queria agradecer, né? É uma grande honra de fazer parte, só tem gigante aqui no painel junto comigo. Eu vou fugir um pouquinho da pergunta, mas mais para explicar o que nós fazemos, né? O que uma aceleradora faz. Nós trabalhamos com empreendedorismo de alto impacto, basicamente. Até o Nilson colocou que é difícil explicar o que o Sebrae faz, então imagine para mim explicar o que uma aceleradora faz, é mais difícil ainda. Mas a gente trabalha desde a parte de engajamento do ecossistema, então a gente promove eventos, muitas vezes tecnológicos, puxado por algumas áreas que Campinas é forte, como biotech, blockchain, inovação corporativa, que está ficando algo também bastante interessante. E também temos programas de aceleração de empreendedores e de startups em fase early stage, como o Leonardo comentou. Nosso foco começa lá atrás, ainda quando o empreendedor tem uma ideia. Então a gente trouxe do Vale do Silício, hoje a gente dirige aqui em Campinas o Founder Institute, que está em mais de 180 cidades do mundo, então a maior lançadora de startups do mundo. A gente trouxe aqui para Campinas com a missão de fazer com que os empreendedores tirem as ideias do papel e lancem suas startups no mercado. É um programa bem desafiador, começam cerca de 30, 40 por semestre e só se graduam de 5 a 10 empreendedores, então ele vai afunilando. Temos outros programas também para dar continuidade, né, porque às vezes o empreendedor ele cai no mercado e o mercado é um buraco negro, é um limbo ali para ele precisa de continuar sendo orientado. Então temos programas também com parceria com ICTs, que faz aí o desenvolvimento tecnológico, e também nós fazemos o desenvolvimento de negócio. Inovação corporativa também, que é algo que está sendo bastante procurado, as empresas querendo desbloquear a inovação, né, através do pensamento ágil, de agir e trabalhar como as startups, né, com essa mentalidade que as startups trabalham. Então a gente está atuando bastante forte com isso. E também na área educacional, agora foi uma demanda até espontânea das universidades, das faculdades, para que nós fizéssemos a curadoria e também provêssemos conteúdo de empreendedorismo de alto impacto e de inovação dentro dessas universidades. Então, eu acho que através de todas essas iniciativas que eu comentei, a gente consegue, né, fomentar bastante o desenvolvimento socioeconômico, não só nosso, né, da Venture Hub, mas também de outros entes. Temos outras aceleradoras, temos diversas aceleradoras, inclusive, que também provém esse tipo de iniciativa. Então isso está à disposição, né? Tem também uma falha de comunicação para entender o que para que os empreendedores possam ter acesso a esses eventos. Muitas vezes a gente promove um baita evento lá com capacidade para 60, 70 pessoas, a gente tem 15, 20 pessoas, que é um número bom, gera discussões ricas, mas a gente ainda precisa, né, que a comunidade, que os empreendedores se interessem mais, que venham mais até a gente, que a gente tem um poder de ajudar. A gente já viu muitas startups crescendo, já viu muitas startups dando certo ou dando errado, e a gente pode contribuir muito para esse ecossistema. Obrigado. Passar a palavra ao Dr. André von Luben, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo de Campinas e presidente do Conselho Municipal
de ciência, tecnologia e inovação. Muito grato pela sua presença. Bom dia a todos, obrigado pelo convite, muito honrado em fazer parte aqui dessa mesa, e essa questão do empreendedorismo, sem dúvida nenhuma, é um tema fundamental. Essa questão do ecossistema, ele existe independente da gente falar sobre ele, né? Então, está funcionando. O que a gente precisa, eu acho que esse é um pouco o papel do poder público, e aí no caso do poder público municipal, então eu vou falar mais do ponto de vista, obviamente, da prefeitura, ou das prefeituras, como eu acredito que elas devem agir, é buscar organizar esse ecossistema, ou seja, coordenar ações, potencializando o que já existe e atraindo parcerias que ainda não existem ou investimentos que estão ainda faltando. Então, acho que esse é um pouco o papel que a gente deve buscar enquanto poder público municipal. E aí, essa questão do empreendedorismo, né, como a gente viu na parte inicial, na primeira parte aqui do debate, existe muito amadorismo, né? O empreendedorismo no Brasil, ele é amador. As pessoas, primeiro, foi um exemplo aqui, ele acha o ponto para fazer o restaurante, depois que ele vai fazer pesquisa, né, como foi mencionado aqui. Um exemplo bem claro da falta de profissionalismo até, né? Então, mas isso eu queria dizer assim, que se deve a uma cultura, ou melhor dizendo, a falta de cultura empreendedora. Então, acho que nós, enquanto poder público, nós temos que ajudar a que fortaleça a cultura empreendedora nos municípios, assim como o governo federal no Brasil, assim como o Estado, no Estado de São Paulo, nos demais estados. Acho que esse tem que ser um papel fundamental. E é para isso que a gente tem algumas ações. Porque essa questão do empreendedorismo não é só para aquele que vai abrir uma empresa. Isso é óbvio, né? Se o cara vai abrir uma empresa, ele vira um empreendedor, mesmo que ele não tenha nenhuma qualificação. Mas, cada vez mais, a sociedade vai exigir uma atitude empreendedora dos trabalhadores também. Quando você entra numa empresa, principalmente nas maiores, você trabalha em equipe, ou você lidera a equipe, ou você é liderado, você tem que fazer plano de negócio, você tem que ter entregas periódicas de acordo com as metas. O que é isso? É o que uma empresa tem que fazer, só que você está dentro de uma empresa, às vezes cuidando do setor. E mais ainda, que com o advento das altas tecnologias, inteligência artificial, cada vez mais nós não teremos esse emprego formal. Então, essa questão do desemprego, isso aí fica crônico no mundo inteiro. Então, não adianta que nós não vamos resolver isso só gerando empregos formais. Nós temos que gerar empregos nessa nova economia, na economia criativa. A economia criativa será o emprego do futuro. Os coworks serão os locais onde muitos desses empregos vão acontecer. Até um ano e pouco atrás tinha 20 aqui em Campinas, agora tem 40. Dobrou quase de um ano para o outro. Gigantesco. Por quê? Porque essa é o futuro. E não é um futuro distante, nós veremos esse futuro se Deus quiser. Né? Isso é daqui 5 anos, 10 anos, então isso vai estar bombando. Aliás, daqui 10 anos a gente vai estar indo com veículo aéreo para São Paulo. Né? Isso já está em protótipo, isso não é ficção científica. Então, percebam que isso é fundamental. Para isso, né, e acho que é essa parceria que o Sebrae tem feito com Campinas, que tem possibilitado a gente fazer alguma coisa nisso. Né? Por exemplo, Campinas vai começar a dar aula de empreendedorismo para criança de 6 anos, óbvio que de acordo com a faixa etária. Mas quando ela estiver no final do ciclo dela, ela já vai saber fazer um plano de negócio, ela já vai saber comercializar, ela vai saber... Quer dizer, isso é cultura empreendedora, porque nós temos que pensar para a próxima geração. Né? Então, fundamental. As universidades, elas têm que dar aula de empreendedorismo. Nós estamos fazendo um trabalho, e mais uma vez o Sebrae dentro desse programa, está qualificando os professores universitários para que todos tenham cursos de empreendedorismo. Não numa disciplina, não numa coisa isolada, como alguns já têm, mas em toda a grade curricular das universidades, para justamente as crianças vão fazer esse trabalho no ensino fundamental, depois vão para a universidade, elas têm que encontrar esse mesmo ambiente. E aí, eu queria dizer que assim, essa questão do Sebrae, nós devemos ter uma posição muito clara de apoio, inclusive com mais recursos, para que o Sebrae possa dar conta dessa tarefa, que é uma tarefa hoje estratégica. Se já era importante, ninguém discorda disso, ela vai ser cada vez mais estratégica. Então nós temos que apoiar o Sebrae para que ele possa ter mais equipe, possa ter mais recursos. Senão a gente não vai conseguir enfrentar esse novo desafio. Porque eu não conheço nenhuma outra instituição no país que tenha a competência que o Sebrae tem. Então não é
só para agradar o Sebrae, é porque nós precisamos do Sebrae, né? E com isso nós temos que ter uma mobilização da sociedade dizendo precisamos de mais recursos para que isso tudo aconteça. Do ponto de vista do município, ele tem, como eu disse, buscar articular. Então essa cultura empreendedora é parte dessa articulação, porque nós estamos criando as condições para que as futuras gerações sejam mais empreendedoras, estejam alinhadas com toda essa questão da economia criativa. Mas nós temos os empreendedores que estão aí agora. Tem as pessoas que não estão qualificadas, então nós temos que correr atrás do prejuízo. E para isso nós temos que ter projetos claros, e o Sebrae mais uma vez oferece isso, e aí agradeço todo esse apoio que o Sebrae aqui de Campinas tem dado para a Prefeitura, porque os empreendedores, eles têm que se qualificar urgentemente. Que nós vamos ter uma taxa de mortalidade de empresas, isso é natural no mundo inteiro. Só que não pode ser tão alta quanto é no Brasil pela falta de profissionalismo, de qualificação dos empreendedores. Então nós temos que reduzir essa taxa de mortalidade. Isso não tem outro jeito, é conhecimento, é informação. E nós temos condições de fazer isso, tanto presencialmente, mas muito com o ensino à distância, porque a gente sabe a dificuldade que é. Deslocamento, o tempo dessas pessoas. Também existem cursos de EAD para suprir essa questão. Então, eu acho que essas ações, né, e o que está acontecendo em Campinas com esse programa que nós fizemos, que ele abrange desde a escola até a universidade, desde aquele que quer ser um empreendedor até o que já está como empreendedor, é você fazer esse papel articulador que o poder público municipal tem. E ele pode fazer mais, ele pode criar incentivos fiscais. Por exemplo, nós temos uma lei aqui de incentivo fiscal para startup. Mas não agora, já há muito tempo. Queria parabenizar a nossa querida diretora, que foi diretora aqui, a Mariana, que agora está lá no Messias, Jundiaí, que está também fazendo um brilhante trabalho, né, Messias, lá na Jundiaí, com esse trabalho maravilhoso, que concretamente você oferece apoio tributário. Você tem que criar legislações. Por exemplo, aqui em Campinas, tinham regiões da cidade que não podia ter nenhuma empresa pequena, porque o zoneamento não permitia. Nós mudamos isso agora no ano passado. Agora criamos o conceito de uso misto da cidade. Então, desde que seja uma empresa de baixo impacto, normalmente as pequenas empresas são, qualquer região da cidade pode ser instalada. Isso favorece a legalidade dessas empresas. Então, são iniciativas. Por exemplo, nós estamos construindo um hub de startup. Para quê? Para ajudar essas startups a se organizarem na cidade. Então, são ações de coordenação. Acho que esse é o principal papel que o poder público municipal tem. Agindo junto com as universidades, com o Sebrae, com as empresas, porque hoje as empresas, elas entendem que a startup é a forma de inovação. Muitas empresas que têm a sua área de inovação interna, elas estão fazendo inovação aberta, com parceria com startup, com aceleradoras. Isso é muito bom, porque nós vamos conseguir um potencial muito maior para essas pequenas empresas. Então eu queria deixar essa mensagem que eu acho que os municípios, eles têm um papel fundamental, que é fazer esse papel articulador, papel de buscar ter políticas públicas claras e tributárias ajudando para que esses pequenos negócios, seja ele de uma padaria, de um salão de beleza ou de uma startup, ele possa encontrar um ambiente favorável naquela localidade. Essa palavra agora para o senhor José Antônio de Godoy, que é vice-prefeito e secretário municipal de Governo e Desenvolvimento Social de Piracicaba, agradecendo muito sua presença. Obrigado. É uma satisfação imensa estar aqui hoje, porque é desenvolvimento econômico. É desenvolvimento econômico e não social. Social é o nosso colega também. Mas é só para, sobre esse tema, falar um pouco do lado não só do poder público, mas do que vem acontecendo no município de Piracicaba. O poder público, especificamente, em 2006, começou a fazer a lição de casa em Piracicaba com relação ao problema de criar mecanismos que pudesse haver, obter maior sucesso com o que a região é muito forte e desenvolver novos mecanismos para que a região pudesse dar o suporte possível para as empresas já instaladas, empresas em surgimento, empresas
de novos negócios, startups, essa coisa toda. Então, em 2006, começou quando surgiu, a primeira etapa começando a surgir no estado de São Paulo, a discussão da criação de ABLs, que foi que nós criamos, acho que deve ser, não foi o primeiro, o segundo ABL, reconhecido pelo governo do estado de São Paulo, que à época, então, parece distante, né? Mas na época chamava a Arranjo Produtivo Local do Alto, e Alto hoje na lista, na realidade é Etanol. Mas continuou com esse nome por força da história. E esse arranjo surgiu em 2006 e começou a congregar então que era, e que ainda continua sendo, uma das principais economias da região de Piracicaba, que é o setor sucroalcooleiro, de agronegócio, e as principais empresas que produziam para o setor sucroalcooleiro estavam em Piracicaba e depois surgiram para Sertãozinho, Ribeirão Preto, Araras e outras cidades da região. E essa ABL surgiu e foi crescendo. Hoje, na realidade, ele tem empresas de Piracicaba, de Sertãozinho, de Sorocaba, de Araras, ou seja, de toda essa região que de uma forma ou de outra tinha ligação com hoje chamado, então, é uma ABL que se desenvolve e procura fazer coisas para energias renováveis, e não somente para informar, mas se discute e congrega tudo que é ligado a energias renováveis. E essa primeira lição de casa começou, então, a envolver as universidades, que em Piracicaba tem duas universidades públicas, que é a Unicamp e a USP. A USP já tradicionalmente desenvolvia e continua desenvolvendo projetos na área de agronegócio, e também começaram uma discussão interna para voltar as pesquisas para o mercado e não mais a pesquisa somente para que o professor pudesse obter novas graduações, novos postos, essa coisa toda. Isso despertou interesse, principalmente dos novos professores que estavam vindo para a universidade. E daí surgiram grandes projetos que começaram com pequenas empresas e hoje tem empresas que têm um valor econômico muito grande no mercado, e uma dessas grandes pesquisas foi para o combate na lavoura com o biológico, com insetos, essa coisa toda. Daí então surgiu também o município, que é a ação do município. Criou-se um parque tecnológico, voltado também já agora para o setor de energia renovável. Aí começamos novamente a criar nesses ambientes todos, incentivar que se criassem outros